gente vai adquirir que é novo, mas porque Deus almeja e colocou no nosso coração esse desejo. Isso é tão evidente em Jesus, e quando a gente olha para o Evangelho de Jesus é conhecido como as Boas Novas. Várias vezes durante o ministério de Jesus, a gente vai ver ele falar sobre esse novo. É necessário que você nasça de novo. Ninguém coloca o vinho novo em um odre velho. Então, eu faço nova, já nas cartas de Paulo, descrito que ele faz novas todas as coisas. Ele nos chama para uma vida nova. Então, é algo que está dentro de o desejo, faz parte de nós. É algo que a gente anseia, é por viver o novo. E o novo vem daquela ideia de ele vai ser melhor. Ele não... A gente passa por problemas, passa por situações. Quando a gente é criança, a gente acredita mais, a gente vive de uma forma mais leve, porque a gente está novo ainda. Mas com o passar do tempo, a gente vai, como se fosse um exemplo de uma roupa, ou roupas, vai colocando mais e mais coisas em cima, vai como alguém com muitas blusas, muitas camisetas, fica difícil de mover, fica difícil e a gente fica mais engessado. Então, o novo é algo que faz parte do desejo do ser humano. E é algo que Jesus almeja que a gente viva. Mas é algo que nós também temos a dificuldade de viver. Por mais que nós vamos dizer várias vezes, eu almejo viver algo novo, não é algo que a gente faz com facilidade. Porque a gente fica naturalmente, é um paradigma. O mesmo ser humano, todos nós que temos o desejo de viver algo novo, nós várias vezes estamos presos ao antigo. Estamos presos a quem nós nos tornamos. E quando vem o convite de viver o novo, a gente fica. E às vezes não é nem algo que a gente pensa, mas hoje em dia se fala muito de auto-sabotar, a gente vai sutilmente sabotando as nossas possibilidades de viver a novidade que Jesus tem para a gente. E eu comentei com você que um exemplo que Jesus usou para me falar sobre... Ele vem falando sobre isso comigo há algum tempo, mas linkou isso, é aquele homem que está próximo ao tanque de Betesda, e a Bíblia nos fala que Jesus vai até Jerusalém, e ali está descrito que tem aquele tanque, que várias pessoas com enfermidades diversas estão ali aguardando para que desça um anjo e mova as águas. Alguns teólogos vão dizer, se você olhar em algumas Bíblias, tem até a marcação, se não me engano, tem alguns versículos ali que estão com parênteses, e é o versículo que diz que desce o anjo e move as águas. Eles vão dizer que aquilo não fazia parte do texto original. Ele foi adicionado para explicar por que aqueles enfermos estavam ali. Então, essa questão de descer o anjo, tudo, não é 100% confirmado, mas o fato é que as pessoas estavam ali aguardando por uma cura. Elas fosse uma fábula ou realidade, elas acreditavam que o primeiro que descesse quando as águas tivessem sido movidas pelo anjo, aquela pessoa seria curada. E Jesus vem ali e tem um homem que está enfermo há 38 anos. Tem um homem que, pela forma com que está descrito na Bíblia, ele era alguém que não conseguia se mover por si só. E também não tinha ninguém para ajudar. Estava num leito. Isso que você falou vem claro quando Jesus conversa com ele, porque Jesus chega a ele e pergunta: você quer ser curado? Em algumas traduções vai ser: você quer ser feito completo? Você quer ser restaurado? Você quer ficar são? E o são é nesse sentido de completamente bem. E o homem vai responder para Jesus: mas eu não tenho ninguém que me ajude. Porque quando o anjo vem, como eu não tenho ninguém que me ajuda, alguém vai lá e desce antes. E é só o primeiro que é curado. E ele vai dando detalhes do porquê que ele permanece naquela condição. Mas uma das coisas que ele não responde é a pergunta de Jesus: você quer ser curado? E quando se fala em viver algo novo, e que Jesus almeja isso para a gente, muitas vezes o que nos impede de viver o novo
é a nossa postura como a desse homem. Jesus chega até a gente e ele fala: você quer viver algo novo? Você quer viver uma transformação? E ao invés de ouvir aquele que está tomar conta de quem está falando com a gente começa a pensar no passado. Eu não tenho ninguém que me ajudou até aqui. Eu não tive força para ir eu mesmo. Meu pai, alguém me machucou, por isso eu estou nessa condição, ou tudo. E a gente começa a descrever várias condições, várias coisas que estão acontecendo, mas não consegue responder àquele que está nos oferecendo para viver algo novo. Quando a gente olha, por exemplo, em muitos salmos, Davi, em vários momentos ele está passando por grandes aflições, e eu não lembro o salmo certo, mas é incrível a descrição que Davi é um salmo que é quando Davi está sendo perseguido pelo rei da época, pelo rei Saul. O rei Saul está perseguindo Davi está escondido numa caverna e ele escreve um salmo lindo em que ele fala sobre Deus, ele fala sobre o poder, sobre a perfeição de Deus. E é paradoxal porque você olha e fala para esse aqui ele está refugiado, ele está numa caverna, ele está sofrendo. E o que ele está fazendo é descrever um Deus maravilhoso, é descrever um Deus incrível, porque Davi aprendeu a fazer o que muitas vezes a gente não sabe fazer. Davi aprendeu a olhar para Deus. E não a condição. E não a condição. Não os problemas que estavam acontecendo em volta dele. Porque aquele homem no tanque, ele não se deu conta de quem estava falando com ele. Ele não se dá conta do momento que ele está vivendo da vida dele. Ele não se dá conta que quem está perguntando para ele tem poder, e mesmo que ele não soubesse que Jesus era Jesus, o que ele precisava era responder a pergunta. A gente está vivendo num tempo onde pessoas se apegam a traumas, a coisas que viveram, porque eu sofri isso quando era infância, porque os meus pais não me deram essa condição quando era pequeno, porque eu nunca tive essa condição, e se apega aquilo ao ponto de não se deixar viver o novo, que é exatamente isso que você está falando. Se apega à condição de vida, àquilo que já viveu, ao trauma que possui, e esquece de olhar que a vontade de Cristo é verdadeiramente mudar, é nos fazer viver algo novo. Né? E pode ser limitador na nossa vida, porque a gente se trava ali nas nossas condições, naquilo que nós sabemos, naquilo que nós vivemos, na capacidade que nós temos ou das pessoas que estão à nossa volta. E a gente não consegue, como você falou. Tem um livro legal que eu estou lendo agora que ele fala do trauma ao triunfo. Mas na nossa geração é mais comum ser do trauma ao trauma. E é interessante esse livro que ele lança uma provocação que ele fala: aquilo que não é transformado é transferido. Então, um trauma que eu tenho, se eu não permitir com que Jesus transforme isso, eu transfiro para minha filha, eu transfiro para minha esposa, eu transfiro para as pessoas que vivem à minha volta. O meu pai tem um traço. Hoje eu acho que ele está melhor nisso. Mas quando eu era pequeno, se passasse uma viatura na rua, ele saia trancando todas as janelas, todas as portas da casa. E eu, uns 2, 3 anos, se eu ouvisse o barulho da viatura, eu repetia exatamente a mesma coisa. Aí é um ambiente, e talvez ele estivesse certo ali, mas anos depois eu viajei para lugares onde me disseram: olha, aqui não tem arma, não tem crime, não tem nada. Eu não conseguia baixar a guarda. Eu estava o tempo inteiro procurando quem iria me assaltar. Eu não conseguia viver o novo que Deus estava me permitindo ali, porque eu estava preso no meu passado, preso naquilo que me aconteceu antes. E a gente aprende na Bíblia que a gente tem que ser persistente, que a gente tem que lutar, tem que permanecer. Só que às vezes a gente escolhe ser persistente. Hoje se fala muito de ser resiliente, que a gente estava conversando sobre isso, só que na coisa errada. Eu não preciso persistir no meu erro. Eu não preciso persistir naquilo que me limita. Às vezes a gente tem dificuldade em ter esperança para o nosso futuro, porque a gente olha tudo aquilo que aconteceu antes, os traumas, as dores, e a gente determina: não tem esperança para o meu futuro. Você quer ser curado? Você quer ser feito são?
Não tem mais como. Porque fizeram isso para mim. Porque eu fiz aquilo. Porque se Jesus está te perguntando se você quer viver algo novo, e é desejo dele que você viva, como você disse, ele tem o poder para fazer. Só que a gente só vive o novo. Na história desse homem, ele fala tudo isso, e é como se, incrível que Jesus ignora ele. Jesus fala, levanta, Toma tua cama. toma tua cama. E ali a gente vê a diferença nesse homem já. Porque ele faz aquilo que Jesus disse. Ele levanta, pega a cama dele e começa a andar com a cama dele. A diferença na vida dele, o novo, 38 anos naquela condição, aconteceu quando ele ouviu Jesus. Quando nós escutamos aquilo que Jesus diz, nós vivemos a novidade. Nós vivemos além do trauma. Nós vivemos além da dor. Porque nós ouvimos Jesus. Como Davi, a gente estava falando de Davi, a gente vê Davi ali passar por coisas muito difíceis. E ele supera e vive coisas novas porque ele permaneceu focado em Deus. Ele permaneceu focado em Jesus. Então, falando sobre o viver o novo, para que isso aconteça, é necessário que a gente escute a voz de Deus. E para isso a gente precisa... Os salmos de Davi eles são muito profundos quando eles falam de Deus. Eles descrevem Deus em detalhes, em características muito profundas. Davi foi alguém que conheceu Deus. E essa talvez seja uma das maiores deficiências que nós temos na nossa geração. Nós dizemos ter uma religião, adorar a um Deus, que nós nem sequer sabemos quem é. A gente não conhece de forma minimamente completa. E eu digo minimamente completa porque talvez seja o ponto não seja conhecer Jesus por inteiro, mas seja minimamente querer conhecê-lo, conhecer quem ele é, saber o que ele é. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, e exatamente porque ele entendia as características de Deus. Ele sabia que Deus não o deixaria só, como ele fala nos Salmos. Ele sabia que Deus ele era refúgio e fortaleza, como ele também fala em um de seus salmos. Ele sabia que, quando ele fala, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele verdadeiramente sabia quem ele servia. E o paralítico de Betesda, do tanque, ele não declara a Cristo o que Cristo queria saber, mas Cristo faz com ele o que queria fazer porque ele minimamente ouve. Ele minimamente escuta a Deus. E talvez o que falte para essa geração a qual a gente vive é minimamente escutar o que Deus tem para nós. Não o que o nosso passado tem, não o que os nossos antepassados, nossos pais tiveram, não o que os nossos amigos, pessoas que estão ao nosso redor, eles querem, mas o que Deus quer para nós. Porque para viver o novo, e aí isso aqui é claro, mas muita gente deixa de viver isso. Para a gente viver o novo, a gente precisa esquecer o passado. Você quer ficar são? Não tem quem me jogue na água. Todas as vezes que o anjo movimenta as águas, alguém entra primeiro em meu lugar. Mas não foi essa a pergunta que Jesus fez. Ele está escutando a Cristo, mas ele está preso ao seu passado. Mas minimamente ele escuta. E quando ele escuta, Jesus diz, toma a tua cama e anda. E o que você está falando é perfeito com isso, porque são várias coisas que a gente precisa esquecer, que a gente precisa abrir mão para viver o novo de Deus. A gente vê Jesus falar, por exemplo, que quando ele falando sobre novidade, as pessoas que estão à volta de Jesus ali quando ele está pregando, quando ele está ensinando, muitos deles ficam escandalizados. E eles, escandalizados, Jesus fala para eles, porque não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho novo vai fermentar, o odre velho já não tem elasticidade, ele explode. Eu não entendo muito de vinho, de odre, mas eu aprendi que o odre era o de couro, o recipiente que eles tinham ali, que era utilizado para guardar o vinho. E a pegada com o odre velho é que, quando você coloca no odre novo, ele ainda tem elasticidade. Então, o vinho novo, como ele ainda está fermentando, ele vai indo, e o odre novo ele vai expandindo junto. O odre velho ele já não tem mais isso.
Então, quando você coloca o novo no velho, ele explode. Quando a gente tenta colocar a novidade de Deus no nosso velho eu, não funciona. E aí vão ser diversas coisas, porque Deus, ele é um Deus, quando ele cria o universo, a sua última criação, das suas últimas criações ali, que a gente vê em Gênesis, é o homem. Porque o que ele cria antes? Todo o ambiente necessário para que o homem viva. Às vezes a gente está, Deus, eu quero viver algo novo no meu relacionamento. Mas você continua nos mesmos ambientes, na mesma mentalidade velha, no mesmo odre velho, que não permite com que um relacionamento novo aconteça na sua vida. Quando a gente olha aquela parábola dos talentos, que ele dá 5 para um, 2 para um, 3 para o outro, 1 para o outro, é incrível o que ele fala ali. Ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. E às vezes a gente fica muito pedindo para Deus a novidade. Não quero mais viver esses problemas no meu relacionamento. Mas a gente não pede para Deus transformar o ambiente que nós estamos. Então é um ambiente em que a gente ainda continua estressado pelos mesmos erros, pelas mesmas falhas, em que a gente continua andando com as mesmas pessoas que nós sabemos que fazem mal para nós e não conseguimos viver a novidade. Porque a gente quer a novidade, mas não quer a transformação que é necessária para que isso aconteça. E acontece de diversas formas na nossa vida. Um exemplo incrível disso para mim é o de Moisés. Eu acho incrível em Moisés que ele cumpriu diversos papéis na história dele. Moisés, ele nasce como escravo foragido que tem que ser morto. De repente, com poucos meses de vida, ele vira príncipe. E aí ele vive como príncipe. E ele começa a queimar em seu coração o chamado que Deus tem para a vida dele, e ele tenta fazer do seu próprio jeito e vira foragido. Mas quando ele vira foragido, ele entende, eu não sou mais o príncipe, eu tenho que ir para o deserto. Ele vai para o deserto, ele vira pastor. Quando ele está vivendo como pastor ali, Deus chama ele para vir e ser talvez um grande revolucionador, libertador do povo de Israel. E ele vive isso. Ele tem diversos papéis na vida dele que ele não se... Em Hebreus está descrito. Ele não se prendeu em ser chamado filho de Faraó, em ser chamado príncipe do Egito. Deus está me chamando para ser libertador, eu vou viver aquilo. Alguns de nós vivemos como casado só na aliança. A nossa conduta, a nossa vida ainda é como de alguém solteiro. A gente tem dificuldade de abrir mão daquilo. Alguns de nós crescemos em lares em que a gente passou por traumas terríveis, em que, e é a realidade, muitos dos nossos pais, por N condições, às vezes nem intencionalmente, falharam, cometeram erros. Só que a gente não consegue se libertar daquele exemplo, não consegue se libertar daquela condição e vive preso naquilo ao invés de viver a novidade que Deus tem para as nossas vidas. Porque é aquilo que a gente disse, nós não focamos em conhecer Deus. Nós não focamos em conhecer aquele que pode trazer liberdade para as nossas vidas. E eu entendo muito disso aí, Igor. E ainda puxando no gancho de Moisés, aonde estava o coração dele? Porque às vezes a gente está com o nosso coração focado em viver a escassez. Mas Deus quer que a gente viva a abundância, mas meu coração está na escassez. Não, Deus quer que eu viva algo novo, mas meu coração está no velho. Deus quer que eu me encha de alguma coisa diferente, mas o meu coração está ainda naquilo que se encheu muito tempo atrás. Então, Moisés, ele soube colocar o coração dele quando ele era pastor, e ele foi um bom pastor. Ele soube colocar o coração dele quando ele foi um príncipe, ele era respeitado. Mas quando começou a arder nele o desejo de cumprir a vontade de Deus, ele foi mudando o foco do coração dele para focar o coração dele naquilo que Deus queria. E talvez é isso que falta para muita gente hoje, é exatamente colocar o seu coração, focar suas energias
voltar o seu pensamento, mudar o seu pensamento e as suas atitudes para aquilo que verdadeiramente Deus quer que você viva, que é algo novo. E aí você estava falando, tem gente que é casado, mas é casado só na aliança, porque o seu coração é de solteiro, a sua mente é de solteiro. Tem gente que é um negócio interessante, tem gente que passa e quer falar assim, agora eu vou ser um empreendedor, mas seu coração está no CLT, a sua mente está no CLT. Só um exemplo, tem pessoas que querem viver uma vida extraordinária, mas vivem uma vida, o seu coração está para viver uma vida medíocre. Então, é aquilo. E a gente falava disso pouco tempo atrás. Às vezes é necessário que você use a sua fé, coloque a sua fé em ação, para que você queira e se deixe ser colocado por Deus na posição do algo novo. E Paulo é um grande exemplo disso, que ele falou isso lá em Filipenses, se eu não estiver enganado, onde ele fala que ele já sabe viver todas as coisas. Ele sabe viver na escassez, mas ele também sabe viver na abundância. Ele sabe viver quando ele tem, mas ele também sabe viver quando ele não tem. Ele sabe viver sorrindo, mas ele também sabe viver chorando. Então é como a gente consegue moldar o nosso coração para viver o novo de Deus. Não é porque hoje eu estou na escassez que Deus quer que eu viva na escassez. Não é porque hoje eu estou vivendo algo ruim, ou durante todo o meu passado eu vivi algo ruim, que o que Deus tem para mim é isso. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Não, eu vivo assim e é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você viva algo novo. Mas para viver algo novo, se desprende do teu passado. Para de acreditar e de imaginar que tudo na tua vida é consequência de algo, e até seja, mas que você precisa viver apegado àquela consequência, aquilo que fizeram por você, aquilo que fizeram com você, aquilo que você viveu lá atrás, de um trauma, de uma tristeza, de uma perca muito profunda, e achar que tudo aquilo ali vai determinar a tua vida. Deus, muitas vezes, está dizendo, olha, eu quero que você viva algo novo. Mas esquece o teu passado, deixa de lado. Queira viver algo novo. E a ideia do odre, por que ninguém coloca? Porque sabe que não vai dar certo. E Deus não vai te dar algo novo sabendo que você não está pronto, que você não está preparado. Eu quero viver um casamento extraordinário. Mas como está o teu coração? O teu coração é de solteiro? Suas atitudes não são as mais corretas. Então passa a ter as atitudes corretas para que eu coloque o novo na tua vida. Olha, eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero ser uma pessoa próspera financeiramente, mas como são as tuas atitudes? As tuas atitudes são de alguém que não tem uma condição próspera? Por que Deus vai te colocar numa condição próspera? Se você ainda não tem atitudes que te colocariam lá. Então, às vezes é aquela velha ideia de você dar um passo sem ver o degrau. Subir o escada sem ver o próximo degrau. Mas vai vivendo como se houvesse, para que você então possa viver o novo de Deus. E é incrível, porque há pouco tempo eu estava no borboletário que tem aqui perto de casa com a minha filha, e aí estava vazio. O cara estava à toa lá, o monitor, falou, eu vou te explicar tudo das borboletas. E o cara me pegou, foi mostrando todas as etapas, as fases que a borboleta vive, isso, mostrou os ovos, literalmente, as largatas e tudo. E ele foi me explicando, ele falando, olha, nessa fase, a borboleta rasteja, que é a largata. Nessa fase aqui, ela vai ali, procura, faz o casulo, que não sei o quê. Nessa fase aqui, ela já cria asa e tal. E ele falando, a metamorfose, a transformação que ela vive é tão grande que chega a mudar o sentido da boca. Ela já não consegue mais voltar a se largar e comer as mesmas coisas. Porque mudou, o alimento dela é diferente. Ela não está mais andando com aqueles insetos que rastejam no chão. Que agora ela está voando. E ela tem asas. E você não vai ver um animal, você vai ver a borboleta rastejando e não usando a asa. É como quando a gente está andando de carro, que os osasquenses vem um pombo, que ele pula. Ele faz você não tem a asa. É uma noção, dá aquela impressão de desperdício. Eu usei o exemplo de roupa há pouco tempo. Um pastor que eu sigo, eu vi ele uma ilustração que ele fez uma ministração. Ele vai lá e pega a roupa, ele malha, ele é forte, ele pega a roupa da esposa dele, que é pequenininha, e coloca a blusa em cima dele. Fala, olha como ridículo eu tô. Eu não consigo mexer meu braço, tá com a impressão que vai rasgar, tá com a impressão que vai sonar. Esse é você. Quando você insiste em viver da forma que Deus já te falou para você deixar. E isso pode soar acusativo, soar como um fardo,
como uma frustração, porque a gente começa a olhar para a nossa vida e falar, é culpa minha. Eu não consigo abrir mão do antigo. Eu não consigo ser um bom pai. Eu não consigo ser um bom funcionário, um bom marido, porque eu não consigo viver o novo. Eu não tenho forças em mim mesmo para viver o novo. Mas volto na história desse homem. Enquanto ele olhava para as suas condições, ele permanecia sentado ou deitado ali no tanque. Quando ele ouve a voz de Jesus, e talvez a gente diga, mas a minha condição não dá. Na minha condição não basta. Eu machuquei o dedo uma vez, a gente trabalhava, eu acho que a gente já não trabalhava mais junto. Mas eu lembro que você viu, você foi em casa, a gente jogou videogame junto ainda. Eu lembro que o dedo que eu machuquei, eu fiquei com ele engessado por, acho que alguns meses. E eu precisei ficar com ele engessado reto. E depois, quando terminou, tirou, eu pensei, agora eu vou voltar a movimentar o dedo e tudo e tal. Eu não conseguia fechar o dedo, porque eu passei meses com ele reto. Eu tive que fazer sessões de fisioterapia. Mais um mês de fisioterapia para conseguir, aos poucos, recuperar o movimento do meu dedo. Imagina alguém que passa 38 anos deitado sem se levantar. O que é no corpo dessa pessoa se levantar novamente? Voltar a ter condições, né? E quando Jesus fala, por mais difícil que seja, são 38 anos com os nervos ali atrofiando, com as condições todas se formando para que aquele homem fique deitado pelo resto da sua vida. Quando Jesus fala, tudo muda, tudo é transformado. Porque não está na nossa capacidade de mudar as nossas condições, mas na nossa busca por um relacionamento íntimo com Deus, para que aquilo que Ele fala, a novidade que Ele tem para a nossa vida, se concretize em nós. E é tão maravilhoso porque Jesus, Ele não só fala para ele, levanta, pega o teu leito. Então, alguém que passou 38 anos deitado, e só o levantar já era um milagre gigantesco, agora se abaixa. Agora, não é só que você levantou, você tem os movimentos de volta. Ele é transformado de uma forma, e é incrível para mim, que acontece com ele algo que Jesus faz nas nossas vidas e às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente fala do nosso passado que nos machucou e a gente trata isso como algo que nos aprisiona e que enquanto eu tiver com o meu passado, eu não consigo viver o meu futuro. Jesus tem o poder de fazer muito mais. Ele fala para aquele homem, pega o seu leito. E aquele leito era onde ele estava deitado, era que talvez fosse a marca daquele homem, o que ele já era reconhecido, o aleijado, o paralítico, o enfermo, ele tem que ficar, o que as pessoas olhavam ali e diziam, ele tem que ficar naquele leito, ou era onde ele acreditava que ele deveria ficar. Jesus não só faz ele levantar, mas ele pega aquilo que era sinal da sua deficiência e fala, agora você carrega. E é incrível porque quando ele começa a carregar aquilo, no dia que ele começa a carregar, que é um sábado, as pessoas todas falam, não, você não pode fazer isso. Você não pode carregar o seu leito. Da mesma forma Jesus faz nas nossas vidas. Ele pega aquilo que talvez fosse motivo de vergonha, aquilo que fosse motivo de dor, aquilo que fosse motivo para nos parar e torna aquilo um motivo para que pessoas olhem e falem, aconteceu alguma coisa. Houve uma transformação ali. E quando questionar aquele homem fala, você não pode carregar isso, você não pode, hoje é sábado, os nossos costumes, as nossas leis dizem que você não pode fazer isso. Aquele que me curou disse que eu deveria fazer. Aquele que me curou disse que eu deveria carregar. O que o aprisionava, o que talvez fosse motivo de vergonha, de limitação, passou a ser o motivo pelo qual as pessoas conheceram o poder de Jesus. A Bíblia vai falar que ele responde isso para os líderes religiosos ali e fala, mas quem é esse que te curou? E ele falou, eu não sei. Mais tarde ele encontra com Jesus de novo e Jesus fala para ele, com citação agora, não peque mais para que não te suceda algo pior. Ele conta para as pessoas, foi Jesus que me curou. Jesus transforma a vida daquele homem e dá uma novidade de vida em que ele começa a viver o novo e alcançar coisas novas, a viver coisas surpreendentes que ele não viveria naquele leito, deitado.
mas Deus transformou o leito dele de vergonha em sinal de vitória. Isso, quando a gente olha para Jesus, é tão maravilhoso, porque a gente não se dá noção na nossa geração do que é a cruz. A cruz talvez seja um dos piores instrumentos de tortura que já existiram. Eu não conheço profundamente, mas o pouco que eu vi, o que foi projetado para fazer, os efeitos que causava nas pessoas que estavam crucificadas, é terrível, é muita dor. Deus é tão maravilhoso que ele resolve pegar uma das piores coisas que a humanidade criou e transformar num símbolo de esperança. Ele tem o poder de transformar qualquer coisa. Qualquer coisa seja ruim em algo bom. Tem uma parte até que algumas traduções falam de quando esse paralítico começou a andar e as pessoas falaram: "Ei, você não pode porque é sábado". E ele vai dizer assim: "Outrora eu não podia nem levantar. Agora eu não só ando, como eu carrego aquilo ao qual era o meu símbolo de coisas ruins que aconteceram. Era o símbolo de toda a minha vida, de como a minha vida foi ruim. Agora eu não só ando, mas ele fez por mim eu andar e eu ainda carrego aquilo que era símbolo". É aquilo que você falou. As pessoas vão olhar e vão olhar para ele e vão dizer assim: "Você não era aquele? Você não era aquele que era paralítico? Agora eu ando". Você anda, Jesus fez isso comigo. Mas por que sabem que era ele? Porque exatamente ele estava levando a sua cama consigo. Então era o símbolo de que coisas ruins aconteceram na vida dele. A história é perfeita, porque independente se ateu ou não, se acredita em Deus ou não, quando nós estamos na escola e vamos estudar um livro de história, a gente consegue ter dentro de ler um livro de história e vai estar lá AC ou DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Você vê que como Cristo pegou exatamente o símbolo de algo ruim, que é a cruz, de uma das piores coisas que o homem já produziu, para torturar, para fazer mal, para fazer sentir dor, e transforma num símbolo de esperança. Que qualquer um, quando lê um livro de história, tem que ver antes de Cristo e depois de Cristo. O quanto ele conseguiu dividir a história. E aí, pegando exatamente nesse gancho de ele conseguir dividir a história, por que ele não conseguiria dividir a nossa história? Antes eu era, hoje Jesus me transformou e me fez viver algo novo. Antes eu sofria, hoje Deus me fez viver, superar tudo aquilo que eu tinha e viver algo novo. Olha, antes eu tinha um casamento totalmente arruinado. Deus entrou na minha vida e me fez viver algo novo. Jesus entrou na minha vida e me fez viver algo novo. Olha, antes eu tinha traumas que eu não poderia nem falar em público. Hoje Deus me fez viver, Jesus me transformou e me fez viver algo novo. Então, Jesus é exatamente isso, ele divide. Ele divide a história antes e a história depois. Antes eu era, hoje eu sou com Cristo. E esse é o chamado da novidade, né? Antes da gente começar a gravar, a gente falava sobre coisas que a gente enxerga em nós mesmos, que a gente precisa ser transformados. A gente precisa viver algo novo nessas áreas. Mas como a gente disse, esse é o efeito que Jesus causa nas nossas vidas. Porque ele é perfeito. Ele é santo. Então quando a gente se aproxima dele, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações, os nossos traumas, eles começam a ficar evidentes. Mas ele é aquele que tem o poder não só de trazer para a superfície os nossos traumas, mas ele tem o poder de transformar os nossos traumas em motivo de triunfo, em motivo de esperança não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Ele transforma as nossas vidas de passo que você vai pegar e vai ver pessoas que tinham problemas com drogas, com vício, passarem a ser pessoas que vão ajudar outros a se libertarem dos seus vícios. Você vai pegar pessoas que viviam em casamentos destruídos, que sofriam, pessoas que sofriam violência doméstica e vão ajudar famílias a serem restauradas. Você vai ver pessoas que não conseguem fazer conta se tornarem pessoas que são ótimas em estatística, em coisas do tipo, porque ele, e a Bíblia fala, né, não só ele tem esse poder, ele tem prazer em usar esses. Ele tem prazer em usar os pequenos, os desprezíveis, aqueles que os outros não têm valor, porque
quando ele usa quando ele pega aquele que foi dito que estava danificado, não fica dúvida de quem foi que fez. Porque nenhum outro poderia fazer aquilo que ele faz. Então, a novidade que Jesus nos chama para viver não é algo que depende do nosso poder ou da nossa capacidade, mas de Deus. Mas é algo que evidencia que é Ele quem está fazendo, né? É algo que evidencia que quem está transformando, quem está mudando, quem está fazendo o novo é exatamente Ele. E que ele tem prazer em fazer isso ser evidente. Olha, quem te curou? Foi Jesus que me curou. Porque o nome dele vai ser glorificado, não o nosso, não é a minha força, não é? E quando a gente acredita que é a nossa força, sempre vai existir aquela barreira. Quando a gente acredita que somos nós que vamos fazer, sempre vai existir aquela trava, aquele trauma. Você vai lembrar de uma história, a gente já falou muito sobre isso, quando o anjo aparece para Gideão e ele está malhando trigo em um lugar onde é para pisar uva. Exatamente porque ele queria esconder a sua colheita daqueles que vinham saquear a sua colheita, roubar a sua colheita. E quando o anjo aparece para ele e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele custa acreditar. Porque ele fala assim: o Senhor é comigo? Eu sou o menor da minha casa, eu sou da menor tribo, a minha casa é menor e eu sou o menor da minha casa. Ele acredita que o anjo está falando que ele é capaz, que ele tem, que ele vai ser, que ele é destaque. O anjo não está falando isso. O anjo está falando: o Senhor vai te fazer viver coisas grandes. Não, mas eu não tenho, não é você que tem que ter condições. Você só precisa acreditar que Deus ele tem condições de fazer. Você quer sessão? Eu não tenho quem me coloque no tanque. Não é você. O Senhor está dizendo que Ele quer fazer na tua vida. Olha, você quer ser curado? Não, mas eu não tenho condição. Não. O Senhor está dizendo que Ele vai te curar. Ele não está perguntando se você tem condição, porque quando a gente associa o mudança à nossa força, à nossa autoestima, à nossa capacidade de fazer essa mudança, dificilmente a gente vai conseguir, porque a gente vai colocar barreira, a gente vai falar: olha, eu já tentei, olha, eu já fui até um determinado local e não consegui, um determinado ponto da minha vida e não consegui, retrocedi, porque a gente acredita na nossa força. E eu atribuo isso, eu atribuo o motivo de pessoas viverem nessa geração tão travadas exatamente a isso. A colocar, e eu posso dizer por mim, que durante muito tempo eu tentei. Durante muito tempo eu tentei corrigir erros, corrigir falhas, a gente estava conversando disso agora há pouco, modificar coisas na minha vida e eu não pude, talvez até hoje eu não consegui, mas talvez porque até hoje eu não atribuí a Deus a mudança que eu preciso viver. Eu não coloquei na mão dele a mudança que eu preciso vivenciar. Então, às vezes durante muito tempo eu bati numa tecla dizendo: hoje eu consigo, dessa vez eu consigo. Esse ano vai ser diferente. Olha, a partir de agora eu vou mudar. Mas eu atribuía as minhas condições. E talvez as minhas condições não sejam suficientes para romper barreiras, para transpor muralhas, para quebrar aquele paradigma, para quebrar muros que estejam na minha frente. A minha condição não seja suficiente. As armas que eu tenho não sejam suficientes. Talvez eu precise colocar para Deus e dizer para Deus: Deus, eu quero viver esse novo. O Senhor pode fazer isso na minha vida? Porque traumas, dificuldades, barreiras, tudo que para mim é difícil, para Deus é simples de ser resolvido. Então, o que eu preciso é ir à luta, é querer resolver? Talvez não seja isso, talvez seja olhar para Cristo e dizer: eu quero, Senhor, viver esse novo. E se colocar na posição, que é exatamente aquela posição que Jesus quer que você esteja. Posição tal que Ele vai mudar a sua vida, que Ele vai te dar condição, e não a sua própria força vai fazer. E enquanto você falava, eu lembrava de outro exemplo que isso fica muito evidente. E no prazer de Deus de utilizar essas condições. E é importante que a gente entenda que às vezes as pessoas vão falar: mas Deus quis que eu passasse por aquilo? Não. Mas Ele pode usar qualquer coisa para cumprir o propósito dele na sua vida. Deus não quer que uma criança sofra com pedofilia. Deus não quer que uma mulher apanhe do seu marido. Não é desejo dele.
Mas ele é aquele que tem o poder de usar aquilo que é terrível e transformar num testemunho incrível, numa história incrível. A gente tem na Bíblia, no profeta Ezequiel, aquela visão incrível que ele tem, que nós conhecemos do Vale dos Ossos Secos, que Deus leva ele para aquele lugar, ele olha e vê aqueles ossos secos como um grande exército, algo que algum dia foi um grande exército, mas seja porque falharam na estratégia, que resolveram ficar no vale e aí tacaram flecha neles, ou o que aconteceu, ou o inimigo era mais forte, ou alguém traiu, não fala. Fala que eles se tornaram em ossos secos. Que eles se tornaram em ossos secos. E Deus pergunta para o profeta, pode haver vida ali? Eles podem voltar a viver? E é incrível a resposta que o profeta dá. Senhor, tu o sabes. Porque não era sobre a capacidade do profeta. Não era sobre a capacidade dos ossos. Era sobre... E aí Deus diz para ele, então profetiza. E profetizar é dizer aquilo que Deus está dizendo. Quando ele profetiza, aquilo que era a destruição, aquilo que era não tem mais vida, aquilo que era seco, ele volta a ter vida. E é incrível porque eles voltam a ter vida, mas eles ainda estão eles não estão vivos, eles estão com um formato de vivo, e é necessário que o Espírito sopre sobre eles. E aí eles voltam a viver. E essa passagem descreve a situação do povo de Israel, que se afastou de Deus, que passou por sofrimentos porque várias vezes se voltaram, ao invés de seguir os caminhos de Deus, seguiram outros caminhos. E talvez a gente olhe para as nossas vidas e diga, eu estou nessa condição porque eu não ouvi a Deus. Porque quando Deus me falou para fazer isso, eu fiz aquilo. Quando Deus me falou para investir nessa área, eu investi na outra. E aí a gente começa a viver as consequências das nossas escolhas, as consequências da nossa desobediência, mas Deus nos diz hoje, através dessas passagens que Ele já tem utilizado há anos para falar, há milênios para falar com a gente, eu posso restaurar. Não importa o que te colocou ali, não importa o que te limitou, eu sou o Deus que eu não só tenho o poder, mas o prazer de restaurar, de fazer isso novo. Quando a gente olha para a ressurreição de Jesus, é incrível porque ele passou 3 dias ali no túmulo. São 3 dias em que esperanças foram desfalecendo, a crença de que as coisas iam, principalmente para os discípulos que viveram ali próximos a ele. Mas quando Jesus levanta novamente, aquele é um sinal não só da ressurreição dele, mas para as nossas vidas inteiras, de que ele tem o poder de mudar qualquer coisa. Não importa a condição que está, ele tem o poder de fazer todas as coisas novas. E quando nós focamos os nossos olhos nele, focamos em conhecer a ele, em ouvir o que ele diz, nós vivemos isso. Não é quando nós olhamos para nós mesmos, ou para quem está à nossa volta, mas quando nós olhamos para Deus. E não tem a ver, Igor, com quantas vezes a gente tentou e falhou. Não tem a ver com quantas vezes a gente se dispôs a tentar e não conseguiu, porque a gente tentou com as nossas forças. Tem a ver com Deus não desistir. Porque exatamente nesse trecho que você falou, os 3 dias que Jesus passa morto dentro do túmulo, fizeram Pedro querer retroceder. E Jesus o conhecia, retrocedeu por N motivos, porque tentou ser quem ele não conseguiria ser pelas suas próprias forças, e o próprio Cristo disse, você vai me negar porque você não é o Cristo. Você é homem, você falha, você vai negar. E ele retrocede, mas quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que Jesus faz é ir de novo atrás de Pedro. É ir de novo atrás dos seus discípulos que tinham deixado, largado, colocaram de lado as suas funções e voltaram a pescar. E Jesus vai, se não me engano, em João capítulo 21, se eu não estiver enganado,
que Jesus vai de novo à praia, eles estão tentando pescar e no final de todo acontecimento que eles conseguem pescar de novo pela palavra de Cristo, como aconteceu lá em Lucas 5, e quando eles chegam na praia, já sabendo que era Jesus, ou já percebendo que era Jesus, e Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Não tinha a ver com Pedro, tinha a ver com Jesus não desistir dele. Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta por 3 vezes, talvez querendo dizer assim: Pedro, não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu, não importa quantas vezes você falhou na missão que você mesmo colocou que iria conseguir, eu estou aqui para te dizer que eu posso fazer você viver aquilo que eu quero que você viva. Não importa quantas vezes você foi falho naquilo que você se propôs a fazer, importa que eu tenho condições de fazer viver aquilo que verdadeiramente eu planejei para a sua vida. Isso é sobrenatural, cara. E é Isso é surpreendente. Para a gente ressaltar o que a gente já vem falando, né? Não importa o que aconteceu. Se Deus está permitindo que essa mensagem chegue a nós e às pessoas que vão assistir isso, Ele está dizendo: eu tenho o poder de restaurar. Você quer viver algo novo? Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que vou pegar você daquilo que é a sua vergonha e transformar isso em motivo da minha glória. Você quer viver algo novo? Você quer ser feito novo? Você quer ser feito são? E a resposta, como você falou, a gente não tem que se precipitar na resposta, para que a gente não diga: mas eu falhei, mais isso e mais aquilo. A gente tem que focar em ouvir a voz dele. Porque quando a gente focar nele, é natural que o novo aconteça. É característica de Deus cumprir o novo na nossa vida. E talvez aqui, Igor, entre aquele ponto que nós conversamos um pouco antes, de resiliência. Porque o que é resiliência? É voltar ao estado inicial depois de ter passado por um grande amasso, por um grande aperto. Resiliência é você conseguir voltar a ser aquilo que você era antes de passar por um momento ruim, vamos assim. E talvez seja isso que Jesus queira, que a gente volte a acreditar que Ele pode fazer, que a gente volte a acreditar que Ele pode mudar a nossa vida, que a gente volte a acreditar que Ele pode trazer um novo de novo para a nossa vida, um novo realmente, que a gente consiga viver esse novo de Cristo. E resiliência é exatamente isso. Olha, a minha vida inteira eu passei por algo ruim, mas Jesus quer que você volte a acreditar que Ele vai mudar a sua vida. A minha vida inteira foi de traumas, foram de decepções, foram de frustrações, foram de tentativas nunca bem-sucedidas, sempre frustradas, mas agora Jesus quer que você acredite que Ele pode trazer o novo dele para a sua vida, que Ele pode fazer algo novo por você. Eu acho que o que a gente precisa fazer, e o que as pessoas que nos ouvem precisam acreditar, é que para viver o novo de Deus, nós precisamos acreditar que Ele pode fazer. Independente da nossa força, independente das nossas condições, Deus pode fazer. Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus pode trazer a gente de novo a viver aquilo que é extraordinário, aquilo que é perfeito, aquilo que é grande. Não basta só a nossa força, basta que a gente creia que Ele vai fazer esse sobrenatural. Se conecta perfeitamente o que você disse, porque o viver algo novo de Deus, ele pode, dependendo da perspectiva, parecer algo totalmente novo, mas é algo que Deus planejou desde o início para a gente. Desde quando, antes de nós sermos criados, antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, que Ele já tinha esse plano para as nossas vidas. Só que, conforme a gente vai crescendo, a gente pode ter se distanciado. As condições, as nossas escolhas, as coisas que outras pessoas fizeram, nos levam para distante disso. E o algo novo é exatamente isso que você disse. É voltar para aquilo que Deus nos chamou para viver. Para a condição que Deus nos criou para viver. Para que Ele limpe e remova de nós tudo aquilo que não faz parte do propósito e do plano que Ele tem para as nossas vidas. Para aquilo que Ele planejou para nós. E quando a gente consegue se achegar a Deus, a gente consegue ouvir dele o plano que Ele tem para nós. E é na vida desse homem que eu usei como exemplo, que estava
ali 38 anos enfermo, é incrível porque ele não só levanta, mas ele segue o que Jesus diz. Ele pega o leito e vai. Muitas vezes a gente quer um relacionamento com Jesus que é um relacionamento sem compromisso, que é um relacionamento curto de eu escuto o que eu quero para aquele momento, mas não escuto aquilo que o Senhor está me chamando para viver, como o Senhor me chamou para viver. Eu não escuto o que é andar em novidade. E é como Jesus fala para ele, né? Não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Quando a gente se aproxima de Jesus, mas se distancia, e Jesus fala isso, né? Jesus fala, porque quando um demônio é expulso e ele vai embora, e ele volta, e não tá protegida aquela casa, ela não está guardada, não é que ele volta sozinho, ele volta com mais 7. Ele vem e causa uma destruição. E muitas pessoas têm vivido um relacionamento com Jesus em que ela só escuta o levanta. Mas ela, para aí. Aí eu vou viver o novo. Eu tenho pessoas próximas que eu conheço que estão vivendo essas fases, que elas vão, eu quero que Jesus faça parte do meu casamento. Então elas vão postar, vão mencionar versículos, mas em seguida, em segundos depois, não precisa nem de um minuto, as posturas são contraditórias aos próprios versículos que são mencionados. E de novo, não é na nossa força, é no quanto a gente se rende para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida, para que o plano original se cumpra, porque na verdade nós nos distanciamos dele. E quando nós nos aproximamos, o novo se cumpre. O novo para nós é aquilo que ele sonhou desde o início para as nossas vidas. E Deus, ele sempre soube que nós tomaríamos decisões erradas. Ele sempre soube que a gente, talvez em algum momento, fosse tomar caminhos errados. Mesmo assim, ele fez planos para nós. Mesmo assim, ele planejou que a gente vivesse algo novo. Porque ele sabia que, por mais que a gente tomasse decisões erradas, ele não desistiria, o seu amor permaneceria conosco e dependeria só de nós mesmos voltarmos a viver, ou voltarmos à posição, como você comentou, para vivermos verdadeiramente aquilo que Jesus já planejou para nós, que Deus já planejou para nós. Voltar à posição, estar no caminho, estar ali onde Ele quer que a gente esteja. E é isso que faz a diferença. É estar onde Jesus quer que a gente esteja, para viver aquilo que Ele tem para nós. Você falando, me lembrei do exemplo de Adão, né? De Adão e Eva. Quando eles pecam, quando eles erram, o que eles fazem? Eles se escondem de Deus. E isso é o resultado do pecado nas nossas vidas. A gente se distancia de Deus. O desejo de Deus e o que Jesus veio para nos conceder é que a gente possa se aproximar de Deus novamente. Porque aí a gente vai viver o plano maravilhoso de Deus. As nossas falhas, os nossos erros, o pior que eles nos causam é esse distanciamento de Deus. E você vê na história que está dita ali, não foi que o homem saiu e foi até, esse homem do tanque, até tal lugar para ele encontrar Jesus. Jesus foi até o tanque encontrar com ele. Da mesma forma, Jesus vem hoje e nos encontra para perguntar, você quer ser restaurado? Você quer viver algo novo? E o que a gente precisa para viver isso é se aproximar daquele que já se aproximou. Ele já fez o esforço. Ele já veio até nós. E se nós permitirmos ouvir a sua voz e conhecê-lo, a novidade fará parte das nossas vidas. É meio que uma consequência, né? Porque ele quer que a gente viva. Não é que Jesus ele espera a gente querer para que ele... Não, ele quer que a gente viva. Ele se aproxima, ele dá sinais de que ele quer fazer algum milagre, de que ele quer mudar a nossa história, de que ele quer mudar a nossa vida. Depende da gente, depende de nós aceitarmos essa mudança, esse novo de Deus para a nossa vida e querermos viver, aceitarmos. Jesus quer, então também quero. E é um Deus que o nível de esforço dele para cumprir isso nas nossas vidas
Talvez um dos versículos mais conhecidos, mais ditos, mas que talvez a gente não tome proporção do que ele significa, é aquele: porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito. Não é que ele amou pouco. Eu sou pai agora. Chegou perto da minha filha, eu viro um leão. Eu não consigo imaginar sacrificá-la por algo. Deus nos amou de tal maneira que o próprio Filho dele foi entregue. Então, como lá em Romanos 8, não é nada Nos separa do amor. nos separa do amor de Deus. Porque ele fez o maior sacrifício que poderia existir para que a gente pudesse viver a novidade. E exatamente Romanos ele usa todos os sentidos, todos os motivos para nos separar. A nudez, a escassez, a fome, a espada, ele usa tudo, a morte, nada nos separa do amor de Deus, nada. Ele vai dizer nem a profundidade, nem as alturas, nem o porvir, nem nada pode nos separar desse amor. E é exatamente por isso que vale a pena a gente acreditar que podemos viver isso de novo. Podemos viver, podemos sair desse tanque, podemos largar esta cama, ou pelo menos carregá-la, mas levantar dessa cama que nós passamos durante tanto tempo. Porque esse paralítico ele passa 38 anos. A Bíblia é categórica em dizer, a Bíblia podia falar tinha um homem que estava lá há muito tempo, mas ela descreve quanto tempo ele estava. 38 anos, é uma vida, eu não vivi 38 anos ainda. Então, é uma vida inteira que um homem estava ali esperando que alguém fizesse por ele e ele já não tinha mais esperança. Porque a primeira coisa que ele responde para Cristo é: eu não tenho ninguém. O anjo vem, movimenta as águas, alguém entra primeiro porque eu não tenho ninguém que me leve até lá. Então, acabou a esperança. Não tenho família, não tenho ninguém que acredite em mim, os meus erros talvez já fizeram as pessoas se afastarem, as minhas atitudes já fizeram a minha família não ter mais esperança em mim, eu não tenho ninguém. E Jesus está dizendo: eu ainda posso, eu ainda quero fazer, eu tenho essa condição de mudar a sua vida. Basta que você aceite isso que eu estou dizendo, basta que você aceite o que eu estou falando, levanta, toma a tua cama e anda. A postura desse homem, ela é contraditória, paradoxal, é desafiante para a nossa mente, né? Porque alguém que ainda vai para lá parece ter esperança, mas a resposta que ele dá para Jesus parece alguém que só estou indo. Na moral, eu nem acredito que Deus pode me transformar mais, mas eu continuo vindo na igreja no domingo. Eu nem acredito que meu casamento tem mais esperança. Eu nem acredito que eu consigo sair de tanta dívida, que eu vou viver algo novo na minha vida. Mas eu continuo vindo aqui. Eu continuo com a Bíblia aberta no Salmo lá. Eu continuo fazendo as coisas que eu fazia. Continuo dizendo que acredito em Deus. Continuo dizendo que eu acredito em Deus. Mas, se questionado, por que você não vive algo novo? Você quer viver ainda algo novo? E começa a chover aquelas condições, aquilo tudo que aconteceu, porque talvez você nem perceba, mas a sua esperança já se foi. Não é porque você vai aonde todo mundo vai acreditando que o milagre vai acontecer, que você ainda acredita, que a sua esperança ainda está ali. Mas, de novo, Deus não está nos trazendo isso para nos dizer: você vai viver assim o resto da sua vida. Ele está nos trazendo isso para dizer: hoje estou eu aqui, aquele que pode transformar a sua condição. Ouça minha voz e viva algo novo. Conheça a mim e viva em novidade. Porque pode fazer anos que você está buscando mesmo e que você pode até estar certo. Pessoas têm te rejeitado. Pessoas não têm tentado te ajudar. Mas eu sou o Deus que te convido para viver em novidade. Escute a minha voz e se levante. Escute a minha voz e viva a novidade. Acho que vale hoje uma reflexão da nossa vida, né? Da nossa história.
cada um de nós olharmos para trás e vermos o que a gente já deixou para trás, né? O que a gente já deixou de viver por perder exatamente essa esperança que você está falando. De estar no lugar, mas não acreditar mais. De viver uma vida, mas de sonhar, mas não mais acreditar que aquele sonho pode se tornar realidade. E o que Deus está falando é exatamente isso. É exatamente isso. Que a gente ainda pode viver algo novo. Que ainda existe algo novo preparado para nós. E me faz lembrar, e eu já quero concluir, de quando Jesus estava lá naquele casamento, onde o vinho acabou e chamaram ele para solucionar o problema. Realmente chamaram a pessoa mais certa. O planejamento foi errado, porque a quantidade de dias do casamento precisaria ter mais vinho e não planejaram isso. Não pensaram o que aconteceria se o vinho acabasse, mas o vinho acabou. A boa notícia é que Jesus estava lá ainda. E Jesus estando lá, ele faz o milagre acontecer, transforma a água em vinho. E aí, você vê como que o que Jesus faz é sempre melhor. Quando as pessoas começaram a provar do vinho, elas falaram assim, fizeram errado nessa festa. Mas por que fizeram errado? Porque normalmente as pessoas colocam o melhor vinho no começo, porque as pessoas ainda estão sãs, ainda estão perceptíveis, ainda conseguem perceber que é o melhor vinho. E deixam o pior vinho para o final, porque as pessoas já estão, às vezes, cansadas, bêbadas de tanto vinho que tomaram e não percebem. Mas não, aqui deixaram o melhor vinho para o final. Talvez o que Deus esteja querendo dizer para a nossa vida é que se até hoje a gente não viveu o melhor de Deus, a gente ainda não experimentou do melhor vinho, ele ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida. Basta que a gente creia que Jesus está na festa e que Jesus pode ainda transformar a água em vinho. E quando eu digo transformar a água em vinho, é fazer um milagre. É fazer o que para nós é impossível. É fazer o que para nós não tem mais jeito. É fazer o que para nós não tem mais expectativa, não tem mais esperança. Jesus ainda pode fazer. Acabou o vinho e agora a festa vai acabar? Não, a sua vida não vai acabar. A festa da sua vida não vai acabar. Deus está ali e ainda pode fazer um milagre, e o principal é isso. O melhor dele ainda está por vir. É nisso que a gente precisa acreditar para viver o novo. É o melhor de Deus. A gente comentava isso. A gente faz planos. Salomão fala isso em Provérbios. A gente planeja, a gente sonha, mas é de Deus que vem, é das mãos de Deus que vem. E acho que Jeremias vai dizer isso. Sou eu que sei os planos que eu tenho para vós. Planos de fazê-los prosperar e não de fazê-los sofrer. E é isso que Deus tem para a nossa vida. O novo de Deus ainda está por vir. Eu acho que eu vou sair daqui hoje com isso pautado no meu coração. O novo de Deus ainda está por vir. Nós ainda vamos viver o novo de Deus sobre a nossa vida. Eu acho que é a conclusão perfeita. Não acabou. E aquele com o poder de mudar tudo está presente e almeja fazer o novo. Responder a pergunta. Ou talvez nem responder. É uma pergunta retórica. É ouvir o que ele tem para dizer além da pergunta. Você quer viver algo novo? Que a gente se permita viver a novidade. É isso. Que a gente se permita viver o novo de Deus. Ouvindo a sua voz, estando perto dele, de fato, permitindo que ele faça o novo dele acontecer na nossa vida. Ele pergunta se a gente quer, já sabendo. Que a gente talvez não aguente mais viver o que a gente viveu até hoje, que a gente não suporte mais viver a vida que a gente viveu até hoje. Mas quando ele pergunta, é de fato uma pergunta retórica, porque ele sabe que a gente quer viver. Ele só quer que a gente declare, ou pelo menos o escute, pelo menos permita-se viver o novo de Deus sobre a nossa vida. Amém. Amém.